Olá, alunos. Como vocês estão vendo aí, me chamo José Raimundo, sou professor de Geografia e eu estou aqui hoje mais uma vez para uma aula de Geografia. E o nosso tema é o seguinte: são as unidades de conservação no Brasil. Vamos falar um pouco das unidades de conservação. Eu não vou detalhar o nome, a localização, mas o que são essas unidades de conservação no Brasil dentro da geografia. Bom, vocês estão vendo aí. Começa que a unidade de conservação, ela tem uma finalidade, que é a conservação da biodiversidade. Essa conservação da biodiversidade é considerado com o modo mais eficaz de perpetuar as comunidades biológicas em todo o mundo. Faz um recorte de um determinado bioma, é o exemplo, de uma bacia hidrográfica, que se constitui ali uma unidade de conservação reconhecido pelo governo em qualquer estado, município ou num país. A biodiversidade ela pode ser conservada melhor, por meio de estabelecimento de áreas protegidas, como eu falei, cria-se a área, da implementação de medidas de conservação fora das áreas protegidas, da restauração de comunidades biológicas em habitats degradados. Continuando aqui. Bom, é isso, gente. Porque eu pensei que tivesse mais coisas que tivesse digitado na frente. Então, voltando um pouquinho aqui, para não... Bom, como vocês estão vendo aí, são os caminhos adequado, um dos poucos caminhos adequado para a conservação da biodiversidade. É claro que é possível que vocês vejam em outras fontes, outros meios de conservação. Bom, o que são áreas protegidas? São espaços que devido às características especiais que apresentam, devem ser conservados. Essas características estão relacionadas à função ambiental que a área desempenha. Aí temos os tipos de áreas protegidas. A área de preservação permanente, é o que chamamos de APP, e aí elas envolvem nascentes, falando de nascentes de rio, margens de rio, topo de morros, restinga como fixador de dunas ou estabilizadora de mangues, encostas com declive superior a 45, aí está por cento, mas não sei se é por cento, se é grau de circunferência, mas portanto que é superior a 45, como está escrito aí 45%, vai em torno disso. Borda de tabuleiro ou chapada em altitude superior a 1.800 metros. Reserva legal, unidades de conservação, que é o tema central da nossa aula, e preservação da biosfera. O que é uma unidade de conservação? É um espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais com características naturais. Relevante, legalmente instituído pelo poder público, com objetivo de conservação e limites definidos sobre regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. Bom, as unidades de conservação, elas têm um marco legal. Esse marco legal aqui é do ano 2000. Estabelece critérios, normas para criação, implantação e gestão das unidades de conservação. É importante que essa lei, ela não é única, não, é uma lei que ela direciona, mas todo Código Ambiental, ele dá respaldo à questão das unidades de conservação. Ele não fere a inexistência ou ele é contrário às unidades de conservação. Objetivos. Os objetivos das unidades de conservação, quais são? Conservação do sistema, das paisagens e dos recursos naturais. Isso aí nós já percebemos, o próprio nome diz. Conservação da biodiversidade dos recursos genéticos, a preservação da fauna e da flora. Promoção da pesquisa científica, a unidade de conservação, todas elas têm essa finalidade. Promoção da educação ambiental e do ecoturismo e da recreação em contato com a natureza. Também a unidade de conservação tem esse objetivo. É o caso aqui no Maranhão do Parque Nacional dos Lençóis, que tem toda
O objetivo de conservação do ecossistema, conservação da biodiversidade e promoção da pesquisa e promoção da educação ambiental e do ecoturismo. Planejamento territorial, ordenamento do processo de ocupação do solo. Principais características das unidades de conservação. Apresentam aspectos ecológicos, paisagísticos e culturais, especialmente importantes. Elevada biodiversidade, espécies raras ou ameaçadas de extinção, amostras representativas de ecossistema. Toda unidade de conservação ele é tudo isso ou mais. Características. Sistema de unidade de conservação. O SINUC reúne as categorias de manejo em dois grupos: proteção integral e uso sustentável. Certo? A proteção integral não pode ter exploração econômica, mas pode ter outro tipo de unidade de conservação. É o caso aqui no Maranhão da reserva do Gurupi, que é uma reserva extrativista, que tem o uso sustentável. Cada categoria possui diferentes objetivos, buscando garantir a proteção, conservação e uso sustentável dos recursos naturais. As unidades de conservação podem ser criadas pelo poder público federal, estadual ou municipal, devendo ser precedido de estudo técnico e consultas públicas. No caso das unidades de conservação federais, o ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, é o responsável por propor a criação. No caso das unidades estaduais de meio ambiente, cabe geralmente a Secretaria de Meio Ambiente, ainda que o Poder Legislativo também possua capacidade legal para criar uma unidade de conservação. E para o município, com certeza, é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Bom, a unidade de conservação de proteção integral, categoria para o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. A categoria de proteção integral possui, de acordo com a lei, o objetivo primário de preservar a natureza, minimizando a interferência humana. Ainda assim, as áreas admitem o uso indireto dos recursos naturais, incluindo visitações turísticas em pontos determinados. Reserva biológica, estação ecológica, parque nacional, parque estadual, parque municipal, monumento natural e refúgio da vida silvestre. Como falei, na unidade de conservação integral, a exploração ela tem que ser mínima. Geralmente ela tem que ser indireta. Ela não pode, por exemplo, a atividade de turismo dentro de um parque nacional não pode ser em todas as áreas. Determinado ponto que as pessoas visitam e outras áreas somente estudantes e pesquisadores podem entrar e outros somente pesquisadores. Bom, unidade de proteção integral, falando aqui lá da subdivisão, nós temos aí a estação ecológica, as áreas assim determinadas são de domínio público, ou seja, se alguma propriedade particular estiver incluída no projeto, ela é desapropriada, sendo aberta somente a visitação com objetivo educacional, desde que previsto em plano de manejo. Até mesmo as pesquisas científicas devem ser autorizadas. A estação ecológica é a unidade de conservação mais controlada que existe. A reserva biológica possui as mesmas características da estação ecológica, porém seu uso é mais restrito. A estação ecológica é mais restrita à estação ecológica. Tem como objetivo a preservação da natureza e realização de pesquisa científica. Já a reserva biológica tem o objetivo único de proteger integralmente a biota, sem qualquer interferência humana, a não ser para a medida de recuperação. Aqui até eu fiz uma certa confusão, mas a reserva biológica também, gente, é uma unidade de uso restrito. O acesso dela é restrito. Corrija essa informação, por favor. O professor também erra e muito. Bom, temos aí agora o Parque Nacional. O Parque Nacional também é de domínio público, que também pode ser estadual ou municipal, mas o contrário das unidades de conservação anteriores, pode ser utilizado para recreação, pesquisa científica, turismo ecológico e demais atividades educativas, desde que previsto em seu plano de manejo e as pesquisas autorizadas. Monumento natural é uma reserva que pode ser particular, desde que o uso pelos seus proprietários corresponda ao objetivo
da unidade de conservação, que é em preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica. O monumento natural é uma reserva privada. Uma pessoa tem uma propriedade, uma área, e essa área tem uma natureza peculiar. Então, esse proprietário pode transformar essa propriedade em uma reserva natural e ele pode ter um uso até para recreação, mas ele não pode modificar a natureza. Refúgio da vida silvestre. Tem como objetivo proteger as áreas naturais necessárias para a reprodução e manutenção das espécies. Da mesma maneira que o monumento natural, o refúgio da vida silvestre pode ser particular, desde que respeitados os objetivos da unidade de conservação. Caso contrário, a área pode ser desapropriada. Então, refúgio silvestre, um bom exemplo são os mangues. O mangue pode ser considerado um refúgio da fauna, certo? Ou as nascentes de um rio, onde determinadas espécies de peixe sobram ao rio para reprodução. O uso de categoria sustentável, categorias para o SNUC. Uso direto. Objetivo é a compatibilização da conservação da natureza com o uso sustentável de parte dos seus recursos naturais. E novamente nós estamos aí repetindo o uso, né? Área de preservação ambiental, APA, área relevante de interesse ecológico, ARE, floresta nacional, estadual ou municipal, reserva extrativista, RESEC, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável, RDS, e reserva particular de patrimônio natural. As unidades de conservação de uso sustentável, a área de proteção ambiental, ou APA, que pode ser tanto público quanto privado, constitui de regiões com certo grau de ocupação humana, que apresenta aspectos importantes para a qualidade de vida e o bem-estar da população. Para tanto, deve ser criado um conselho que irá administrar e abrir a visitação. A área de relevante interesse ecológico é, em geral, pequena e sem ocupação humana, que abriga algumas espécies raras ou características naturais extraordinárias, que merecem ser preservadas. Floresta nacional ou FLONA. Como o nome já diz, é uma floresta, mas possui predominantemente espécies nativas. No domínio público, seu uso é garantir o uso sustentável dos recursos florestais e reservas extrativistas. É uma reserva pública destinada às comunidades tradicionais extrativistas, sendo proibida a mineração e a caça amadora ou profissional. Aqui é o exemplo da reserva extrativista do Gurupi, no oeste do Maranhão. Unidade de conservação de uso sustentável. Aí nós temos aí a reserva de fauna, que é um domínio público, que abriga espécies nativas. Aqui não é permitido caça, mas seus recursos naturais podem ser comercializados, desde que obedecendo o plano de manejo. Reserva de fauna é muito ligado à questão da pesca, onde a pesca é permitida em determinada época do ano, mas não pode, por exemplo, pescar durante a piracema. Reserva de desenvolvimento sustentável é criada para assegurar ao mesmo tempo a preservação da natureza e da comunidade tradicional, que já viviam ali, mas a ocupação e o desenvolvimento das comunidades são controlados. A Reserva Particular de Patrimônio Natural, RPPN, área particular, uma vez convertida em RPPN, não poderá mais deixar de ser, mesmo que mude de dono, e é criado com o intuito de preservar a biodiversidade, onde só poderão ser realizadas atividades recreativas, educacionais, turísticas e científicas. Bom, gente, aí estão os problemas da gestão das unidades de conservação, déficit de financiamento. Eu não vou ler o slide para você. A questão dos gastos do governo, que os investimentos têm sido baixos, a escassez de recursos,
A exploração econômica sustentável do parque é um investimento cujo retorno ameniza a pobreza. E aí está o mapa do Brasil, com algumas unidades de conservação. Só não tem o nome porque são muitas. Se for listar, particularmente eu conheço, que eu visitei o Parque Nacional das Chapadas Mesmo, no sul do Maranhão, e o Parque Nacional da Serra da Capivara, no sul do Piauí. Está aqui uma foto da Serra da Capivara, coloquei uma foto diferente, não só da Pedra Furada, lá no município de Coronel José Dias, no sul do Piauí, próximo do São Renato. E aqui como eu não estou falando de pintura rupestre, eu optei por colocar uma foto da natureza em si, mas não das pinturas rupestres, mas já tem as pinturas rupestres também. E é isso, gente. Muito obrigado a todos. E qualquer coisa, vocês voltam o vídeo, façam uma pausem, leiam e vejam outras fontes. Um abraço.